E aí, como você está, como vocês estão? Vamos começar com as informações sobre o que está acontecendo no mundo. Olhem, reparem no detalhe, reparem nesta imagem que foi publicada pela própria NOAA e que mostraria a atividade que está acontecendo de forma bastante importante em várias áreas próximas a Boston, nos Estados Unidos. Segundo relatos, foi ouvido um estrondo sônico mencionado aqui desde ontem. A densidade dos flashes parece confirmar que a explosão desconhecida foi ouvida em Massachusetts e Rhode Island. E, bom, toda essa região do leste-nordeste dos Estados Unidos teria sido afetada pela reentrada de um meteorito no leste de Boston. Esse detalhe ainda está em desenvolvimento, mas acredita-se que foi o que aconteceu. E uma boa tarde para Aurélio e para Adilson e toda a comunidade que já deixou o like. Muito obrigado ao meu grande amigo José Zarate, um grande abraço para Edilce, Isa e Barra. Recebi a notificação. É isso aí, Isa, isso é ótimo. Que bom, comentem também quando vocês recebem a notificação para a gente saber, ou quando não chegou, não é? Observem os detalhes do que ocorre no mundo. Acho que devemos começar com um dos principais temas mundiais de hoje. O Irã endurece o controle do Estreito de Hormuz, mas ao mesmo tempo haveria. Isso é estranho, porém típico dos paradoxos da geopolítica. Enquanto isso, o Irã diz, eu abro o Estreito de Hormuz, e os Estados Unidos dizem, e parece que está se abrindo, mas sob as minhas regras, sob as minhas condições e sob as minhas cobranças, etc, etc. Ele diz, você não abriu o Estreito de Hormuz, mas sim uma loja, um negócio. O Irã afirma que mantém o controle total, assim dizem eles, sobre o Estreito de Hormuz, uma das rotas que, como notamos, não é apenas essencial para o fornecimento energético mundial, mas também se torna uma espécie de busca por novas alianças, onde vimos os Emirados Árabes Unidos se unindo a Israel, implementando um sistema de defesa de Israel. Ao mesmo tempo, vimos o Paquistão se aproximando da Arábia Saudita, mas também demonstrando ambiguidades na relação com o Irã. O regime iraniano anunciou que todos os navios comerciais e petroleiros só poderão navegar por rotas autorizadas por eles. É preciso obter permissão apenas da Marinha da Guarda Revolucionária. O Irã alerta que embarcações que descumprirem as normas enfrentarão riscos graves à segurança durante o trânsito. A própria República Islâmica criou o que eles chamam de Autoridade do Golfo, também conhecida como Autoridade do Golfo do Estreito Pérsico, a PGSA. Ah, não, vocês já fizeram todo o marketing e tudo mais, né? Eu pedi para receber aviso. Ótimo. E eu te levo o aviso excelente. Sabia também como você tem estado. Se vou, muito boa tarde. Joguem aí na página no queemeu.com. Também há formas de se comunicar comigo diretamente por lá. Ou seja, chega para mim no chat que está lá, chega para mim diretamente. Além disso, vocês se inscrevem lá, principalmente pensando no pior, digamos assim, né? Que de repente, por alguma razão estranha, não haja outra forma de nos comunicarmos. Vocês também podem se inscrever pela página. E, bom, eu também mantenho esse canal de comunicação. Normalmente não mando nada, a não ser que seja, sei lá, um Feliz Natal ou algo assim, ou alguma situação que eu acho que seja muito importante. É por lá que mantenho o contato e aproveito para saber como estão. Abraço à comunidade que chega. Saudações, boa tarde. Olhem, nesse esquema que está chamando a atenção agora, no esquema, digamos, da versão iraniana, vamos dizer, não está sendo afirmado que não serão pedágios, mas sim que serão apenas pagamentos pelos serviços de navegação, proteção ambiental e medidas que, segundo eles, não são um pedágio, mas você tem que pagar, senão não passa. É um esquema que inclui mapas oficiais dos iranianos que delimitam quais áreas podem ser atravessadas e quais áreas simplesmente estão proibidas, por quais setores é obrigatório passar. E, digamos, é a única forma de passar por ali ou quais simplesmente estão bloqueados. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Peter Hess, disse que o governo Trump segue buscando um acordo com o Irã, mas assegura que mantém capacidade para um confronto armado direto com o país. Chama a atenção que houve um ataque a uma base americana no Kuwait e que não tem havido uma reação. Isso me chama muito a atenção porque, inclusive, se fala em feridos do lado dos americanos, não é? Por que não estão fazendo nada nesse sentido? Bom,
Eu acho que isso eles vão ter que responder no momento certo, lá nas audiências do Congresso dos Estados Unidos. Por outro lado, essa é a versão iraniana. A versão americana, ela também tem algumas distinções interessantes, e aí a gente precisa voltar ao mapa, porque no mapa dá para ver isso um pouco melhor, não é? Ou seja, no final, essa área onde eles dizem que tem o controle é toda essa região. Ali, por exemplo, é onde toda essa região está separada. Daqui e termina nesta área, toda essa curva, digamos que é o Estreito de Hormuz. Os iranianos dizem que controlam perfeitamente, mas os Estados Unidos controlam esta área. O que quer dizer estarem duplamente bloqueados? Se o Irã quiser passar, precisa da autorização dos Estados Unidos. Já atravessaram? Sim, alguns navios já passaram. Por quê? Porque quando o Irã vai enviar petróleo para o Paquistão, para a Índia ou para a China, os Estados Unidos normalmente dão a permissão, senão, não retorna, e neste momento Washington confirmou que imobilizaram outro navio que tentava chegar ao Irã. Desta vez era de ida, não de volta, estava indo para o Irã, e disseram que não podia passar se fosse para os Estados Unidos. Confirmaram a imobilização do navio mercante Lion Star. Trata-se de uma embarcação com bandeira de Gâmbia, por sinal, mas que tentava entrar no porto iraniano. Autoridades dos Estados Unidos afirmam que o navio ignorou vários avisos das forças militares. A embarcação foi detida após intervenção aérea dos Estados Unidos no Golfo de Omã. Essas detenções feitas pelos Estados Unidos obviamente irritam muito o regime do Irã, não é? Então, o que isso quer dizer? Significa que vamos ter uma espécie de bloqueio parcial nessa região, que vai manter as tensões em um nível suficiente, mas sem chegar a uma guerra. E provavelmente eles vão querer estender isso. Pelo menos até passar a Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo vai ser possível negociar novamente. Enquanto isso, provavelmente não, provavelmente insisto, porque isso é totalmente incerto. Mas reparem, o seguinte é que eles têm estado como no tênis, não é? Um saca e o outro devolve, aí o outro saca mais forte e o outro devolve mais forte e assim vai. Neste momento, revela-se o que está acontecendo e porque há tanta confrontação interna no Irã, eles não conseguem chegar a um acordo. Um dia falam algo, no outro mudam. Eu insisto que acho que isso faz parte do estilo deles de negociar, ou seja, fingir que não sabem de nada, fingir que, quase isso. É que eu digo uma coisa, mas o outro me disse outra. E então mudam constantemente e não há uma estabilidade nesse sentido, né? Bom, por isso hoje está sendo relatado que uma facção, que é a facção de linha mais dura dentro do Irã, está se intensificando sua ofensiva internamente para impedir qualquer entendimento com os Estados Unidos. A facção mais dura que está operando agora dentro do Irã está aumentando a incerteza ao máximo, embora não represente toda a estrutura política do Irã. A facção mais dura, que tem presença no parlamento, no Conselho de Segurança Nacional, e que é um dos órgãos obviamente mais poderosos, assegura que eles estão operando de tal maneira que não haja nenhuma negociação, não há ainda, e mesmo que os Estados Unidos digam não, tudo o que vocês disserem está certo, ainda assim, eles não podem negociar nada. Digamos que eles estão no ponto em que querem ver o mundo pegar fogo, por assim dizer. Isso é relatado, aliás, pelo The Wall Street Journal, que afirma que esse grupo acredita que qualquer entendimento, ou seja, qualquer acordo, enfraqueceria a posição estratégica do Irã. Ou seja, o que eles dizem é que não se negocia absolutamente nada. E aí o assunto termina, não é? Vejam só. Mudando de assunto e indo para o que está acontecendo com o Ebola. E essa situação que gerou tanto problema. E, principalmente, para os países africanos, começam a surgir certos problemas. Porque, vejam, no Brasil foi ativado um alerta diante de um possível caso de Ebola após uma viagem vinda da África em que uma pessoa chegou com sintomas. Um paciente vindo da República Democrática do Congo acionou os alertas sanitários no Brasil. Enquanto isso, o surto africano segue se espalhando e preocupa internacionalmente, e que tivemos casos potenciais em países europeus, agora também na América Latina. Bem, nos Estados Unidos também há casos potenciais. Um paciente apresentou sintomas compatíveis com a doença, incluindo febre,
o que ativou imediatamente os protocolos de emergência sanitária. Atualmente, ele permanece isolado no Instituto de Infectologia Emílio Rivas, em São Paulo, no Brasil, uma cidade que é a maior cidade industrial, segundo eles, da América Latina. As autoridades esclareceram que o caso ainda não está confirmado por exames laboratoriais, mas que há indícios de que pode ser um caso de ebola pela região em que essa pessoa estava. O protocolo precisa ser aplicado, inclui isolamento e notificação imediata para análise especializada e monitoramento permanente de possíveis contatos, onde essa pessoa esteve, com quem ela pode ter tido contato, para que também sejam verificados possíveis sintomas ou até mesmo isolamento para as pessoas que estiveram em contato. A Secretaria de Saúde de São Paulo afirma que a probabilidade de introdução do vírus no Brasil ainda continua muito baixa, devido à inexistência de transmissão local. Isso enquanto não acontecer, pelo menos, dizem que está bem controlado, mas se suspeita que esse caso poderia ser relacionado ao surto de ebola com a cepa de Bundibugyo, considerada especialmente a pior de todas. Pelo nível de mortalidade, que se estima entre 30% e 50%, que é uma cepa que ainda está sendo estudada, e que eles acreditam que nos próximos meses pode surgir um tipo de tratamento específico para essa cepa que seria aplicado somente em áreas de alto risco. Outro elemento que preocupa em nível internacional é que atualmente não existe um tratamento, mas também não existe uma data exata de quando vai estar disponível. Eles falam em meses, mas o prazo mais curto seria de 1 mês, porém seria totalmente experimental. Então, quem sabe, né, se vão aceitar ou não. Médicos Sem Fronteiras também fez um alerta bastante importante ao afirmar que a situação é profundamente alarmante devido à velocidade com que surgem novos casos suspeitos. E agora eu conto para vocês o que a OMS está fazendo, porque essa situação também é obviamente importante. Muito obrigado. Por sinal, Rose Rossi Barra. Aqui, Hidalgo. Como você tem estado? Muito obrigado. Ross, te mando um grande abraço e obrigado por esse apoio. Agradeço muito esse superchat. Obviamente, vejam. Vejam o que está acontecendo e o que Tedros Teodoro Adhanom está fazendo agora mesmo. Achei interessante o movimento que ele faz porque o doutor, o general, o diretor-geral da OMS, Teodoro Adhanom, e eu acho que ele aprendeu da forma muito, ou talvez lenta, que teve para lidar com a questão da Covid. E desta vez ele tem feito tanto com o antivírus quanto com esse caso, tem se movimentado mais e aparecido mais. E para dar explicações e para tentar, digamos, mostrar os riscos, mas também acalmar os exageros, não é? Ele aparece hoje numa cidade no leste da República Democrática do Congo. Ou seja, ele vai ao Congo e isso me pareceu muito importante porque, evidentemente, há seus riscos. O diretor-geral está agora na República Democrática do Congo. A visita ocorre durante um dos surtos de ebola de crescimento mais rápido registrados na história recente. Pelo menos, os números oficiais relatam cerca de 1.000 casos suspeitos e mais de 220 e tantos mortos suspeitos pelo surto, certo? Segundo ele, afirma que, digamos, os efeitos que isso está causando. O problema é que o avanço dessa doença está mais rápido do que as soluções. Os hospitais de Bunia, por exemplo, estão recebendo pessoal, estão recebendo apenas equipamentos de proteção. E isso, claro que é bom, é importante, mas o vírus está indo mais rápido porque já está aparecendo em áreas onde não havia antes. Agora você precisa enviar ajuda para essa área novamente. Ao chegar nessa área, provavelmente outras já terão problemas. São 3 países confirmados: Uganda, Sudão do Sul e, obviamente, o principal surto, que é o da República Democrática do Congo. Se olharmos o mapa e vermos como estão os alertas, podemos ver que essa porcentagem vai se espalhar para outros países. Porque, vejam, de início não está se tendo o controle suficiente sobre essas pessoas. Ou seja, por exemplo, o manejo dos corpos, certo? Ou seja, já são, em teoria, 223 corpos. No caso de muitos deles, perdeu-se o controle porque foram buscá-los e os levaram à força. Ou seja, existe um protocolo de sepultamento, por assim dizer,
de todo o processo de funerais e tudo isso. Especialistas realizam um processo para evitar a contaminação de pessoas e famílias, certo? Nos protocolos que estão sendo realizados pela OMS recentemente, elevaram o risco para a categoria de muito alto em toda a República Democrática do Congo. Isso não se aplica ao mundo todo. No mundo continua sendo baixo. Não, só para esclarecer, mas no que diz respeito à República Democrática do Congo e aos 8 países vizinhos mencionados, estamos falando de Zâmbia, Tanzânia, a própria Uganda, Sudão do Sul, Angola, até mesmo Quênia. Embora não faça fronteira, também está nos alertas para a OMS. Obviamente estamos falando da República Centro-Africana do Congo, de Angola, que eles têm alertas para garantir toda a proteção da vida. Na verdade, Uganda já fechou a fronteira, aliás, temporariamente. E Ruanda, veja que eu não vi ser mencionada, mas eu apostaria que Ruanda também está na lista, não é? O surto também atingiu outras províncias estratégicas do Congo. Enquanto isso, veja só, tem o caso suspeito no Brasil. Há casos suspeitos em alguns lugares da Europa, onde já mencionamos anteriormente, e também o que acontece com casos suspeitos nos Estados Unidos, alguns já descartados por sinal. E o que eles têm? Nós temos uma Copa do Mundo. Canadá, México, Estados Unidos. Então, os Estados Unidos garantem que vão enviar ajuda adicional, e isso, na verdade, é uma boa notícia, porque depois de toda a ajuda que os Estados Unidos cortaram, agora vão enviar 80 milhões de dólares. Isso especificamente, para enfrentar essa emergência. Há até um compromisso de chegar a enviar até 112 milhões de dólares, o que vai aliviar pelo menos um pouco, né? Enquanto isso, né, alguns países também já, veja só, já se soma a outro país que é o Congo, que é um país que fica colado à República Democrática do Congo, que fica a oeste. Esse também já fechou a fronteira com a República Democrática, porque eles querem evitar, ou não querem ter esse problema. Agora, a preocupação global aumenta, principalmente pensando nisso, em que as viagens que estão sendo feitas agora, pelo menos nessa região, não se sabe ou não sabemos. Quem viajou da República Democrática do Congo para os Estados Unidos ou Europa, provavelmente não será autorizado a entrar. Mas se alguém de lá viaja para o Chad, para o Sudão, para a África do Sul, para outros países e depois faz uma viagem internacional a partir desses lugares, aí se perde o controle. Principalmente estrangeiros, incluindo norte-americanos. Aliás, o Quênia teria se oferecido, teria recebido essa opção, não é? Talvez tenham dito não, mas ao Quênia falaram: que tal receber temporariamente estrangeiros dos Estados Unidos que queiram voar para lá? Ou seja, que fiquem lá por uns 15 a 20 dias, se quiser, até mesmo isolados. E depois você não os manda mais para os Estados Unidos ou para a Europa, para onde for. Inicialmente, parecia que Quênia aceitaria. Inclusive, iam construir uma instalação para isso. Mas talvez tenham dito que não. Não sei como ficou isso. Precisaria verificar depois, mas esse assunto é muito louco. O caso do Brasil também chama a atenção, porque cidades como esta, a própria Secretaria de São Paulo, que tem estado, vamos dizer, em alerta, digamos, desde antes, eles afirmam que as cidades industriais, cidades com muito turismo, também têm um risco extra. No nosso caso aqui, por exemplo, no México, o que é a cidade do México, obviamente, Guadalajara, Monterrey, principalmente por causa da Copa do Mundo, é preciso ficar em alerta e seguir os protocolos, certo? De revisão, se houver sintomas, etc, etc, não é? A própria responsável pela coordenação de controle de doenças, que se chama Rajin de Paula, afirmou que a Secretaria de Saúde estima que o risco de introdução da doença continua sendo lento e baixo, mas que, mesmo assim, é importante a transmissão oportuna. Se isso não ocorrer, é quase impossível o vírus se espalhar no Brasil ou em outros lugares. O problema é se um desses casos for mal manejado e houver transmissão de pessoa para pessoa, aí o problema já pode ser um pouco mais ou até mais grave, porque controlar isso se torna muito mais difícil, especialmente em áreas altamente povoadas, não é? A ajuda internacional e a resposta, segundo o próprio diretor da OMS, ainda são mais lentas do que o avanço da doença. Ou seja, o avanço está mais rápido do que a ajuda e a coordenação que estão sendo oferecidas.
Isso talvez seja um reconhecimento da lentidão e dos erros cometidos. Mas sem esse reconhecimento, menos se avança. É sim uma crise sanitária, é uma crise grave, né? E isso também não é assim, certo? Então, bom, vamos para outros pontos também importantes. Dá uma olhada nisso. Já foi desinfectado o famoso cruzeiro que teve o antivírus. Já foi desinfectado, de acordo com o que relatam e segundo eles, já está pronto para reiniciar suas viagens. Bom, vamos ver quem se anima. Não vai ter desconto, com certeza, nas primeiras viagens, porque vai ficar aquela marca, né? E o cruzeiro MV Rondios já teria sido desinfectado após o surto de antivírus devidamente desinfectado. Afirmam que já pode iniciar as viagens. Já autorizaram o cruzeiro a voltar a navegar após ser totalmente desinfectado, segundo o que afirmam. Bom, então é isso aí. Não vai começar a navegar. E bom, esse problema parece que já deixou de ser um alerta. Não no final das contas. Isso também é importante, não é? Virou uma preocupação, mas agora, se vocês perceberem, praticamente o problema já desapareceu. Já faz anos que fazemos reportagens sobre o antivírus aqui. Se procurarem, vão achar que em certo ano houve relatório de antivírus em algum país, especialmente na América do Sul. Mas eram casos muito pequenos, né? Que rapidamente eram controlados, não é? De qualquer forma, ainda assim, Chile e Argentina estão investigando onde foi o início do antivírus, ou seja, é necessário saber como aconteceu, o que ocorreu, para evitar repetir esse erro, certo? Por enquanto, os contágios aparentemente cessaram. A OMS confirmou cerca de 11 casos de contágio. No fim das contas, o risco é super baixo, não é? Isso também é importante dizer, e eles estão agora procurando a cepa. Estão buscando a cepa do antivírus, onde surgiu e por que se espalhou tão rápido no cruzeiro. Ou seja, como chegou lá, né? Isso também. Essa é uma parte importante do que está acontecendo. Digo, no final das contas. Além dos traumas que depois foram gerados pelo tema da pandemia e toda essa situação, eu acho que é importante apenas encarar as coisas como elas são, não é mesmo? Ou seja, se há uma situação de uma epidemia, por exemplo, de um surto de alguma coisa, é melhor saber disso do que não saber. Mas também sem exageros e sem medo acima de tudo, né? Porque isso também, eu acho, acaba limitando muita gente e fazendo as pessoas se fecharem para a informação, né? Só o que é. Tem uma situação clássica. Quem tem filhos vai entender isso, por exemplo, nas escolas. Olha, cuidado, porque tem um vírus estomacal circulando e todo mundo... Olha, presta atenção nos filhos. Olha, tem que lavar as mãos assim, fazer isso e aquilo. Ou seja, é preciso ter cuidado, pois o vírus circula e muitas vezes avisam. Naquela sala não haverá aula, pois foi onde surgiu o primeiro caso. Os primeiros casos, o que é bem comum, né? Isso é muito comum. Então, qualquer questão de saúde que aparece de repente... Tem gente que fica extremamente estressada com isso, né? Me chama muita atenção, mas são poucas pessoas. Só que essas poucas pessoas acabam gerando muito barulho negativo. Toxicidade na hora de lidar com informações importantes, é isso. É preciso compreender e entender, né, que esse tipo de coisa existe. Agora vamos para outros assuntos também importantes. Como vocês estão? Como foi o final de semana de vocês? Muito obrigado a toda a comunidade que está nos acompanhando. Olha, vamos para outros assuntos também interessantes. Primeiramente, um grande abraço para Gibran Evone, também um grande abraço para MT, para Barretza, saudações para Nicole e Franco. Como você tem estado? Um grande abraço. Muito boa tarde. Como vocês têm passado? Muito obrigado a toda a comunidade que está ao vivo. É final de semana aos 218 que estão assistindo agora e aos que vão nos assistir depois. Também agradeço muito. Tomara que vocês deixem aquele joinha que ajuda muito o canal. E se vierem aí para animar e tudo mais também, né? Isso é excelente. Olha, então, sobre o que está acontecendo no Oriente Médio.
Vamos voltar um pouco a esse assunto porque já estão acontecendo vários conflitos. Não é só um conflito, tem o que está acontecendo internamente no Iêmen. Tem o que está acontecendo entre Israel e o Hezbollah, no Líbano e o Hamas lá no sul. E há operações acontecendo ali. Mas agora o que mais chama a atenção é, obviamente, o que acontece com o Irã. No caso de Israel, deixem-me comentar que foram ordenadas novas evacuações no sul e isso está se tornando insustentável. Vejam, os Estados Unidos estão muito irritados com Israel pelo seguinte, ou seja, eles tinham combinado algo sobre a questão de Gaza que não foi cumprido e a partir daí os alertas vermelhos já foram acionados dentro dos Estados Unidos. Se olharmos para essa área, a guerra talvez seja ainda mais impopular. Agora, o que aconteceu com Gaza, certo? Impopular. Em que sentido? Bem, é que para todas as guerras e conflitos existe uma certa proporcionalidade, não é? Hoje você me atacou e me bateu forte. Então eu te bato um pouquinho mais forte. É isso que normalmente acontece. Mas se eu te bato forte e você varre e faz desaparecer aquele outro, aquele inimigo, você o desintegra, certo? Então já se fala de uma guerra desproporcional. Ao falar sobre isso, independente dos grupos terroristas não deverem estar lá, não deveriam ser permitidos. Evidentemente também, quando há uma reação exagerada, o que isso gera são mais grupos radicais. E isso aconteceu em todos os conflitos onde houve desproporção. Cedo ou tarde formam ou geram grupos radicais. Neste caso, está se atacando novamente o Líbano, mas cada vez de uma maneira mais contundente, mais forte, destruindo até cidades que são históricas, que são patrimônio da humanidade, e afetando também cada vez mais civis. Há 7 localidades próximas ao Quenavita, e os ataques estão se intensificando, e nesse contexto, a paz está muito distante. Javão, vocês percebem como as coisas mudam? Irã dizia. É que veja, se em todos os acordos o Líbano tinha que estar incluído, agora já não mencionam o Líbano. E há 2 motivos para isso. Primeiro, que o próprio Líbano disse, nem me meta nisso. Ou seja, o Líbano, alvo dos ataques, afirmou, não me defenda, camarada, não sou seu aliado. O Líbano deixou isso claro ao Irã. Não. Ou seja, comigo não se meta. Nós estamos conversando aqui diretamente com Israel e com os Estados Unidos. Com você eu não quero saber de nada. Por que não? Por quê? Por que essa reação do Líbano? O Hezbollah existe justamente por causa do Irã. E o Líbano não quer o Hezbollah. Ou seja, o Hezbollah inicia, digamos, sua faceta política. Primeiro, era mais como um grupo, na verdade, mais desestabilizado. Vamos voltar 3, 4 décadas atrás, quando esses grupos começaram a operar. Atacavam políticos, faziam desaparecer, sequestravam até que disseram, bom, vamos nos acalmar. Vamos te transformar em um grupo político, mas pare de nos atacar. Eles fazem o acordo, mas seguem se militarizando. E eles têm aviões, têm helicópteros, armas longas, foguetes. Ou seja, vamos lá, eles continuaram crescendo como um exército, e ao mesmo tempo, além desse grupo paramilitar, terrorista, o Líbano não tem seu próprio exército. Não, então é muito sério porque você tem um exército que não é o que você controla, que lida com drogas, que lida com isso, né? Ou seja, que lida com muitas coisas obscuras, que paga muitas coisas para as pessoas, ou seja, dá dinheiro para as pessoas para tê-las ao seu favor, porque se você não tem essa base, não vão te apoiar. Então eles estão lá para pagar coisas para as pessoas, né? Dão dinheiro para as pessoas, especialmente as mais pobres. Elas demonstram felicidade pela necessidade, mas isso não significa que concordem com eles. Então elas aceitam essa ajuda, como acontece no México com grupos do crime organizado, que dão dinheiro a populações pobres e as mantêm, paradoxalmente, na pobreza, já que não deixam essas áreas prosperarem. Mas ao mesmo tempo eles dão um dinheirinho, e com isso, né, ou seja, mantêm as pessoas pobres para depois dar dinheiro para elas, não é? E mantê-los a seu favor, né? Então é um paradoxo e o que se vive no Líbano é isso. É um paradoxo em que o governo não sabe o que fazer,
se permite que continuem sendo atacados por Israel para acabar com o Hezbollah ou se coloca um fim nisso. Então, acabou de se falar sobre isso. Eles se reuniram há poucos dias em Washington. O exército se reuniu. Bem, o Líbano se reuniu, o governo libanês se reuniu, Israel e os Estados Unidos se reuniram no Pentágono. Então, esses ataques acontecerem me faz pensar que o Líbano concordaria. Ou seja, o Líbano talvez vá sair e dizer: pessoal, acalmem-se, não sei o quê, mas é muito provável que estejam de acordo, ou seja, que a operação vai continuar contra. Ou seja, há tensões, vai haver tensões. Como? Como não? Obviamente, entre Israel e o Líbano vai haver tensões, mas o objetivo final é enfraquecer ou acabar com o Hezbollah. Então, levem isso em consideração também. Provavelmente esse vai ser o foco, né? Pessoal, bom, vamos aos comentários. Como vocês têm passado? Como vocês estão? Tem uma pergunta. Vocês souberam se já deportaram os cunhados que bateram em um garoto que maltratou uma senhora idosa e outro rapaz? Sobre qual caso você está falando? Sobre qual caso você está falando? MT? Qual seria? Qual seria? Saudações, Adilson, muito boas. Gibran, como você tem estado? Tudo bem? Ele pergunta onde você está. A pesquisa. Olha, meu amigo, dá uma olhada nisso. Temos uma pesquisa agora. Poxa, eu nem percebi. Quem colocou a pesquisa? O quê? Diz que vai para o sol. A guerra entre Irã e Estados Unidos será resolvida antes da Copa do Mundo FIFA 2026, sim ou não? 86% diz que não, mas isso é só com base nos primeiros votos. Obrigado ao Street por colocar a enquete, não tinha visto, ficou ótima. Sim, está complicado, né? Afinal não falta nada. Mas pelo menos eles entram em um acordo, né? Mas pelo menos um cessar-fogo. Vocês não acham que nem mesmo um cessar-fogo? Sim ou não? Como vocês veem, parece difícil, né? Mas que curioso que um esporte, nesse caso o futebol, esteja assim, e seria interessante analisar isso mais adiante, né? Seria interessante analisar isso mais adiante, porque o esporte normalmente não tem tanto poder em nível global, quero dizer, falando geopoliticamente e tudo mais. Mas nesse caso, o futebol tem esse poder. Especificamente, ele tem um poder muito forte. Chamam de poder brando ou só poder. Não gosto muito, mas entendi que pode ser mal interpretado. Mas também chamam de poder brando, né? Esse é outro tipo de poder que eles falam, principalmente pensando que é um esporte que, embora seja muito globalizado, também é um esporte que tem suas próprias regras, que em teoria devem ser seguidas e que supostamente quase todo mundo joga, porque é muito fácil, né? Até mesmo com uma latinha na rua você pode jogar futebol, não é? Perfeitamente. Você nem precisa ter uma bola ou um tênis especial, até descalço você pode jogar perfeitamente, não é? Mas isso também gera isso. Olhem, quero que vejam isso na tela. Vamos ver se conseguimos ver por aqui. Permitam-me ver isso, é uma verdadeira. Ou uma série de imagens que tem circulado nas quais se mostram. Permitam-me ver se consigo colocar esta imagem assim por aqui e... Vejam, confiram esta imagem, vejam. Não estou conseguindo colocar, deixa eu ver. Daqui a pouco a gente coloca, hoje mesmo a gente coloca, mas é uma imagem que mostra, já vi. É essa aqui, olhem, não está. Aí está, é essa ou é essa imagem. O que ela mostra é o que acontece muitas vezes no futebol. Em alguns países, devo dizer, isso não é em todo lugar, mas a França se caracteriza por isso, né? Essa é a Champions League, né? A Champions League, né, pelo que mostram, que ganhou, por sinal, ou seja, era o PSG contra o Arsenal, né? E sempre que tem jogos desse nível, vocês já sabem como as coisas ficam, confusão, brigas. Eles vão lá, quebram lojas, roubam, queimam carros. Enfim, vira uma bagunça, fica intenso. A polícia também fica intensa, todo mundo fica intenso. E, bom, esse é o assunto, né? Que tem a ver com esporte. Isso, absolutamente nada, né? Mas isso acontece, esse fenômeno, né? Tremendo, muito pesado, muito pesado. E, bom,
essa também é a outra parte, uma parte negativa. Outra coisa interessante é que também, nos esportes e tal, as arestas são um pouco aparadas, as diferenças, e a gente vê um outro lado das coisas. É melhor jogar futebol do que sair na porrada, ou brigar, ou até trocar mísseis, né? Principalmente, diz este. Bom, e aí, como você tem estado? E olha, não sou muito fã disso. Principalmente do excesso de paixão que às vezes se tem por alguns esportes, mas eu entendo que se aproveite e que se tenha a paixão que se tem, só que às vezes exageram, né? Aí quando chega a níveis que, como dizem, se camuflam, se escondem na multidão. Também dizem que às vezes são 2, 3 pessoas que são bem problemáticas e são elas que acabam causando confusão, né? Sim, o caso de Boston está muito interessante. Discutimos esse assunto e acho que começamos com esse tema. A gente via uma imagem que a Noa compartilhou, sim, que é essa imagem. Olha, deixa eu ver se coloco aqui. Aí está então essa imagem. Não é pérola. O que isso mostraria é impacto, principalmente isso é impacto. Deixa eu ver se consigo, vou pausar porque normalmente é um impacto pequeno, disso só agora está caindo aqui. Deixa eu ver se consigo parar ali. Poxa, não. Aquela. É que não é nem um segundo, é como um milésimo de segundo. Ou seja, para mim é muito difícil, mas enfim, você entende, né? Ou seja, essa coisa que aparece no meio, segundo diz a Noa, seria o impacto de um meteoro mais ou menos grande. Isso porque retrocederam a imagem. Vocês sabem que tudo isso fica gravado nas imagens de satélite. E disseram que aconteceu sobre Boston, sobre a região. Pois o que aconteceu foi isso, né? Caiu um meteoro de bom tamanho. Bom, um meteoro ou algo assim, né? Ou seja, não precisa ser necessariamente um meteoro. Pode ser outra coisa. Mas que tem alguma coisa, ou seja, que tem algo, caiu, que houve algo na atmosfera que possivelmente gerou o estrondo sônico, né? O boom sônico. Desculpa, então não, isso não é muito certo esse assunto. Ou seja, só porque a Noa disse, aí está isso. Não, tem que analisar, né? E esse aqui, olha, aqui está, aqui alguém. Alguém pausou no momento certo, né? Aí está, né? Esse é o estrondo sônico. Ou seja, se vocês repararem, os outros são pequenos flashes. Quando são meteoritos pequenininhos, esse é um meteoro um pouco maior, de acordo com o que foi relatado e, bom, isso também pode ser interessante, né? Para quem também está chegando agora na comunidade. No começo eu disse mais detalhes e, bem, escutem o seguinte, porque é o momento em que acontece o estrondo sônico, mas esse é o melhor áudio, né? Vai ser forte, então abaixem o volume. Eu também vou abaixar. Vou abaixar o volume, mas escutem, é o melhor áudio que já vi do estrondo sônico, porque nas outras câmeras não deu para ouvir muito bem, confiram, desculpem. É uma câmera de segurança, mas que captou perfeitamente o momento desse estrondo sônico. Ouçam o seguinte, lá vai, só um segundinho. Só isso. Deixe-me preparar isso aqui. E... Vamos ver, pausa. Ok, lá vai, lá vai. Lá vai, lá vai. Escutem. Bom, aí se repetiu, certo? Obviamente é o mesmo, mas esse. Esse aí dá para ouvir perfeitamente. Não, quer dizer, tá até alto porque deu para ouvir. Em uma parte importante do Nordeste dos Estados Unidos, ou seja, vários estados ouviram isso. Imagine, por exemplo, né, estamos em Nuevo León, e o que ouvimos aqui também foi ouvido em Coahuila, Durango, Tamaulipas e outros lugares. Olha, seria muito louco, né? Então, realmente é algo impactante nessa situação. Eu não vi imagens do meteoro. Não, até agora eu não vi nada. E mesmo sendo nesse dia, suponho que deve ter alguém que registrou alguma coisa. E se for assim, a gente vai acabar vendo, né? Até agora. Não está, basta ver os comentários cheios de dúvidas. Então, ainda não é. Isso é 100% crível, né? Digo, para mim é mais interessante o da Noa. Sim, mas vamos ter que esperar mais um pouco, né? E ver se aparecem mais detalhes sobre esse assunto, né? Continuo lendo os comentários, diz aqui... Saudações.
Como vai, Gibran? Gabriel, tudo bem? Muito obrigado, Perla. Por que eu relacionei isso com o caso do Texas? Pergunta Perla. Não sei por que você disse isso. Muito obrigado, Eliseu. Gibran diz. Gostaríamos de saber sobre uma IA que está coletando livros e depois os destrói. Diz. Não sei qual é essa, não sei o que é isso. Diz o design constatado Maximiliano. Quando a ação contra Cuba estiver pronta, será dado o nome da operação militar. Isso ainda não aconteceu. Quando isso ocorrer, o regime terá poucas horas, diz Maximiliano. Como vai, Maximiliano? Saudações. Olá. Muito obrigado a você também, Perla. Então, bem, aqui seguimos, né? Continuamos atentos ao que está acontecendo nas informações. Se houver mais alguma coisa, só avisar. Quero que assim que finalizarmos a pesquisa, vejamos como ficou. Tomara que tenham participado, né? Mas se não, tudo bem. Na próxima. Esse não participa. Não sei se à tarde, daqui a pouco, ou o que vai acontecer, mas vamos atualizando aqui. Se for algo rapidinho, eu gravo melhor. Ou então transmitimos ao vivo e tudo mais. E à noite, Astri e Astrilo estaremos aqui conversando. 77% diz que não vai haver um acordo, que o conflito não vai ser resolvido. Irã e Estados Unidos. Isso não será resolvido antes da Copa do Mundo. 77%. 23% acredita que sim, né? Muito bom. Um abraço para toda a comunidade. Nos vemos em breve. Até logo.